Atos, capítulo 22, versículos 1 a 16, e eu vou ler aqui na NVI. Os que encontraram, digam amém. Vamos ler juntos então. Irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Quando ouviram que ele lhes falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Então Paulo disse: sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel, na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão, como o podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o conselho, de quem cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco, e fui até lá, a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém, como prisioneiras para serem punidas. Por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente, uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam, viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Assim perguntei: que devo fazer, Senhor? Diz-lhe o Senhor: levante-se e entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Um homem chamado Ananias, piedoso segundo a lei, e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e, pondo-se junto a mim, disse: irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante pude vê-lo. E então ele me disse: o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens, daquilo que viu e ouviu. E agora, que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Vamos orar? Pai, nós te pedimos que o Senhor esteja nesta noite, abrindo os nossos olhos, abrindo a nossa compreensão, para acessarmos o que o Senhor tem para nós. Certamente que o Senhor tem reservado para o teu povo grandes coisas, e nós te pedimos que por meio do teu evangelho eterno, da tua poderosa palavra, nós possamos compreender estas coisas e vivê-las em nome de Jesus. Portanto, nós te pedimos, guia-nos agora em que meditaremos na tua palavra. Fala aos nossos corações, dando-nos a graça de respondermos assertivamente à tua palavra e de cumprirmos, ao final, a grande comissão que o Senhor outorgou ao teu povo, incluindo a nós. É a nossa oração, em nome de Jesus. Queridos irmãos, então vamos meditar nesse texto, fruto da nossa leitura comunitária, sobre o tema da revelação à revolução. E esse é o tema que nós vamos pensar juntos. Você vê que o Lucas, que é o autor do livro de Atos, a gente já tem dito e repetido isso várias vezes, para que ninguém tenha dúvida, não é? Ele nos apresenta aqui o apóstolo Paulo, outrora chamado Saulo, como uma pessoa de franco contraste com as pessoas do seu tempo, especialmente em relação aos seus patrícios, os judeus. Mas é interessante porque, apesar de Paulo contrastar com o seu povo hebreu, com o povo judeu, ele sabia se comunicar com eles. Ele sabia, interagir com aquelas pessoas. Ele tinha compaixão do seu povo. Mas ele vivia
a contracultura que o Evangelho propõe. Ele vivia esse contraste que todo o povo de Deus deve vivenciar. E aqui no nosso texto, vocês leram e vocês sabem disso, ele estava sendo ameaçado por uma multidão. E, ao que tudo indica, a nossa leitura, ele estava ali na escadaria da fortaleza de Antônia, que era usada pelos romanos como fortaleza. E ela estava situada na extremidade oriental da muralha de Jerusalém. Nessa ocasião, para quem não entendeu o contexto histórico aqui, inclusive da vida de Paulo, nós sabemos e aprendemos que o apóstolo Paulo já não era mais jovem. Ele já era um homem de idade avançada. Ele já havia realizado pelo menos 3 grandes viagens missionárias, viagens internacionais, muito penosas. Ele pagou um preço muito alto. E os próximos anos, a partir de aqui, da vida de Paulo, eles seriam anos vividos, na maior parte do tempo, atrás das grades. Tanto em Cesareia, onde ele ficaria preso por pelo menos 2 anos, quanto em Roma, até que ele receberia, como de fato recebeu, a sentença final, a sentença de morte, e seguiria então para a glória, para o encontro do seu amado Senhor. E aqui no nosso texto, então, ele vai fazer uma defesa pessoal, especialmente diante do povo judeu, do povo hebreu. E ele faz isso apresentando, em primeiro lugar, as suas credenciais ao povo. E quando ele faz essa apresentação, ele se identifica com seus algozes, com aquele que estavam afrontando e querendo inclusive matá-lo. É como se ele dissesse assim: eu era exatamente como vocês são. Vejam a minha história. Vejam a formação que eu recebi. E quando ele faz isso, irmãos, guiado pelo Espírito Santo, é claro, ele cria uma conexão com a sua audiência. Tanto é que o texto nos diz que todos fizeram absoluto silêncio para ouvi-lo, porque ele se conectou com aquelas pessoas. Ele havia sido o que os judeus eram, e ele pretendia mostrar que eles poderiam se tornar como ele era. Somente no livro de Atos, nós temos pelo menos 3 registros do testemunho do apóstolo Paulo. Então, quem quer conhecer a história de Paulo, é fácil, é só ler Atos. Você tem 3 extratos, 3 recortes, contando a mesma história. No primeiro, a narrativa é na terceira pessoa, é Lucas narrando. Mas apesar de Lucas fazer essa narrativa, por 2 vezes Lucas narra, e essa é uma delas, a autobiografia do apóstolo Paulo. E é claro que o apóstolo Paulo também estava aqui, ao realizar a sua defesa, reagindo às falsas acusações que aqueles judeus estavam desferindo contra ele. Ele estava dizendo: tudo isso que vocês estão dizendo que eu ensino, não é verdadeiro. De tudo isso que as pessoas estão me acusando de me levantar contra o povo hebreu, me acusando de me levantar contra a lei do Senhor, me acusando de me levantar contra o templo do Senhor, isso é falso. Isso não procede, não faz nenhum sentido. Mas além de tudo, irmãos, essa história, ela nos conta que alguns, como o apóstolo Paulo, que hoje oferecem perigo à igreja, alguns que hoje estão tratando com total indiferença o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, alguns dos que estão com suas vidas mergulhadas no pecado, eles podem, pela graça e pelo poder de Deus, experimentar uma revolução nas suas vidas. Então você pode ter pessoas assim na sua família, dentro da sua casa, no seu trabalho, ou pessoas na sua rede social, que você percebe que eles estão o tempo todo antagonizando em relação a Jesus, em relação
ao Evangelho. Mas nós precisamos entender nessa noite, sob as luzes do testemunho do apóstolo Paulo, que Deus é poderoso para transformar e revolucionar estas vidas. Assim como Ele fez conosco. Um dia, por sua graça, nos alcançando. Aqui a gente aprende, portanto, que Deus pode transformar o mais vil pecador, a pessoa que está mais mergulhada nas trevas, em um servo de Deus, em uma serva de Deus. Glória a Deus por isso. Nós podemos glorificar a Deus por essa esperança que nós temos. Então vamos pensar em alguns pontos aqui, olhando para esse texto. A primeira coisa que esse texto nos ensina, em Atos 22, é que há muito conhecimento que muitas vezes existe sem revelação de Deus. E a gente vê isso e lê isso aqui nos primeiros 5 versos. Não é? Se você puder manter a sua Bíblia aberta, você vai correr os seus olhos aí, você vai entender o que nós estamos meditando nessa noite. Paulo, como eu disse, ele era um judeu, natural de Tarso, na Cilícia, atual região sul da Turquia. Mas ele veio muito cedo para Jerusalém, trazido pelos seus pais. Os pais dele parece que eram pessoas de classe média. E eles puderam se mudar da região e vieram para Jerusalém, onde ele recebeu uma formação de ninguém mais, ninguém menos do que de Gamaliel, líder da escola de Hillel, o mais eminente expoente. Haviam grandes mestres naquela época, mas ninguém se comparava ao mestre Gamaliel. E ele, tendo recebido toda aquela formação incrível, se tornou um zeloso defensor da lei e também se tornou um zeloso defensor das tradições judaicas. Nós aprendemos aqui, lendo e relendo e estudando todo o contexto, claro que o apóstolo Paulo se tornou naturalmente, como discípulo de Gamaliel, um rabino e um zelote, ou seja, um fariseu radical, muito radicalizado, tão zeloso, que diz o nosso texto que ele perseguiu os seguidores do caminho, ou seja, os seguidores de Jesus, até a morte, como no caso de Estevão. Todos os que contrariavam a fé judaica, ou que a distorciam, do ponto de vista de Paulo ou de Saulo, deveriam ser mortos. Essa era a opinião que ele tinha a respeito dessas pessoas. E foi com essa convicção que ele se tornou um inquisidor, que ele se tornou um juiz daqueles que eram crentes em Cristo Jesus. Então, Saulo se tornou um inimigo mortal e feroz da igreja do Senhor, e ele fez tudo o que ele pôde para arrancar os crentes do caminho de uma fé em Jesus. Mas Deus tinha outros planos para ele. Você já viu aquela pessoa que anda falando mal do Evangelho? Aquela pessoa que está atacando a igreja, está atacando os pastores, está atacando o povo de Deus, está atacando a fé evangélica. Deus pode muito bem alcançar essa pessoa. Deus tinha outros planos para aquele homem que era um inimigo da igreja. A gente deduz, lendo os textos e a biografia de Paulo, que tudo indica que ele era um poliglota. Ele deve ter sido versado no grego, deve ter sido versado no hebraico, claro, falava o aramaico, e também deve ter sido versado no latim. Paulo era a prova viva de que é possível alguém ser muito religioso e estar longe de Deus. Você pode ter grande conhecimento em qualquer área, inclusive na área teológica, e mesmo assim estar longe de Deus. Você pode ter um grande conhecimento e mesmo assim viver uma vida de oposição à verdade do Evangelho. Você pode ser uma pessoa dinâmica, você pode ser uma pessoa produtiva, que produz muito na sua vida, mas está, como o apóstolo Paulo, enganado no seu projeto de vida, na maneira como você conduz a sua própria vida. Então,
a vida do apóstolo Paulo, na sua conversão, ela é um testemunho vivo do que Deus pode fazer na vida de um homem e na vida de uma mulher. E o que Deus pode fazer? O impossível, o impensável. E com ele a gente aprende que Deus pode sim transformar uma pessoa completamente em todas as áreas da sua vida, como fez de Paulo, que era um perseguidor e acabou se transformando em um perseguido. Ele que perseguia a igreja, acabou sendo perseguido. No livro de Atos nós lemos que várias vezes o apóstolo Paulo foi esbofeteado, ele apanhou publicamente, foi chicoteado, humilhado, muitas vezes esteve como que morto, e tudo isso por causa do compromisso que ele tinha com Jesus. Os próprios membros do Sinédrio, da liderança do mundo judaico, eles eram testemunhas do trabalho árduo que Saulo havia desenvolvido, perseguindo a igreja, perseguindo os cristãos, não só na Judéia, mas em outras regiões. E ele queria fazer isso em Damasco também. Ele queria realizar o serviço inquisitor dele lá em Damasco. A missão dele era punir os cristãos. Era punir aqueles que creem em Jesus. Mas nesse espírito de forte zelo pelas tradições judaicas e pela lei judaica, ele marchou para a Síria, em Damasco, a fim de ferir os servos de Deus, de se levantar contra os servos de Deus. Agora, irmãos, ele não sabia que algo surpreendente iria acontecer naquele caminho. E o que iria acontecer na vida dele, naquele caminho, iria mudar a sina daquele homem para sempre, em todos os sentidos. Portanto, primeiro ponto importante para nós entendermos é que é possível ter conhecimento, às vezes grande conhecimento, mas não ter revelação da parte de Deus. Em segundo lugar, nós devemos entender que quando alguém tem, pela graça de Deus, a revelação, essa pessoa é levada a um encontro com Deus, sem dúvida nenhuma. Eu queria dizer aqui com alguma tristeza, reconhecer aqui que é possível que uma pessoa frequente a igreja, participe dos trabalhos e das atividades da igreja, de ministérios dentro da igreja, faça missões e às vezes até assuma algumas lideranças e jamais tenha de fato conhecido a Cristo. Infelizmente, isso é possível. Isso vem acontecendo ao longo dos séculos, e esse era o caso de Paulo, um grande intelectual, como eu disse, mas que ignorantemente marchava para Damasco. Parece um paradoxo, né? Um homem tão culto, de tanto conhecimento, mas vivendo uma vida de ignorância. Pois é, essa realidade de Paulo é a realidade de muita gente. Eu espero que as pessoas que se enquadrem nessa categoria aqui, pela graça de Deus, venham ao arrependimento nessa noite. Venham a uma experiência de quebrantamento na presença dEle. Nós sabemos aqui, olhando para o nosso texto, aí do versículo 6 até o versículo 10, que no momento em que Deus vem a Paulo, e ele tem um encontro com ele, era aproximadamente meio-dia. E todo mundo sabe aqui que meio-dia, a luz do sol vem forte. Agora, imagine naquela região, próximo de Damasco, uma luz mais forte do que a luz do sol, brilhou, diz o texto, que de repente, uma forte luz, foi a expressão que Lucas encontrou, né? Palavras de Paulo, vinda do céu, brilhou. E aquela luz mais forte que o sol era nada mais, nada menos, ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Jesus. E a reação de Saulo, que veio se chamar Paulo, não poderia ter sido outra. Qual foi a reação dele? Ele caiu por terra, imediatamente. Um genuíno encontro com Deus, primeiro, leva o homem, a mulher, o jovem ou a criança ao pó. Normalmente, irmãos,
eu observo na minha própria história e na história de muitos irmãos que aqui estão, que eu vi se converterem e vi se voltarem para Jesus, com um profundo temor, com um profundo senso e reconhecimento da glória de Deus, com um profundo senso e reconhecimento da grandeza de Deus, comparada com a nossa pequenez. Isso é conversão. Isso é ter um encontro com Deus. E vejam que, nessa situação, Jesus se revelou a Paulo. Mas duas coisas são importantes a gente observar aqui. Em primeiro lugar, Jesus perguntou a Paulo sobre a sua motivação. Olhe aí no texto. Por que você está me perseguindo? Eu penso que provavelmente Jesus queria que o apóstolo Paulo refletisse na incoerência entre as suas ações e o próprio ensino das Escrituras, que ele tanto era zeloso, que ele tanto se preocupava. Nós devemos refletir, meus queridos irmãos, irmãs e amigos que estão aqui nesta noite, sobre as reais motivações que movem a nossa vida. O que nos motiva a fazer algumas coisas e o que nos motiva a deixar de fazer outras coisas, porque isso importa para Deus. Deus não está atento apenas ao que nós fazemos. Eu não vou dizer que não é importante. Isso é importante, a gente vai falar sobre isso. Mas eu quero dizer que Deus está muito atento às motivações do nosso coração. Então, Jesus questionou a motivação de Paulo. Em segundo lugar, Jesus deixou claro que quem se levanta contra a sua igreja está se levantando contra o próprio Deus. Essa não é a única passagem que nos ensina essa doutrina, mas é uma evidência bíblica muito forte. E é por isso que nós precisamos ter muita cautela, sejamos nós os mais maduros, mais estudiosos na Escritura, ou mais novos, todos nós devemos ter muita cautela quando nós nos dirigirmos, quando nós nos pronunciarmos acerca da igreja do Senhor e acerca do povo santo de Deus, na sua diversidade. Vamos ser muito cautelosos. Vamos pedir para que Deus ponha um guarda na nossa boca antes de proferirmos qualquer palavra. Você vê que o desconhecimento acerca de Jesus, vocês estão acompanhando na Bíblia de vocês? Ele ficou evidente quando Paulo perguntou: quem és tu, Senhor? Você vê que todo o conhecimento que o apóstolo Paulo havia adquirido, Saulo, então, até aquela altura, o havia levado à cegueira, e não para a luz. Tem pessoas que são insaciáveis quanto ao conhecimento. Eu não vou dizer que isso é ruim, que isso é errado, mas muitas vezes um acumulado de conhecimento, independente de Deus, cega homens, mulheres e jovens. E era por isso que ele precisava ser esclarecido. Era por isso que ele precisava ser iluminado, com uma luz mais forte do que a luz do sol ao meio-dia. E a resposta de Jesus para ele foi contundente, não foi? Vejam aí na Bíblia de vocês. Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Então, os irmãos devem perceber nessa noite que o encontro que Jesus estava realizando, que ele tinha marcado com Saulo aqui, foi um encontro pessoal. Era entre Deus, entre Jesus e Paulo. E é por isso que esse encontro de Jesus com Paulo, ele foi percebido pelos que estavam ao redor apenas parcialmente, porque era um encontro pessoal. Versículo 9: os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Muitas pessoas no nosso mundo, na atualidade, estão vendo alguma luz, mas não estão ouvindo a palavra salvadora, porque a Escritura nos diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, e nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Não basta ver algumas luzes, ter alguns insights, algumas percepções da vida e de Deus.
é preciso prestar atenção, objetivamente, no que Deus quer falar conosco. Amém? Mas um terceiro ponto que eu queria dividir com vocês, esse é o penúltimo, é que a revelação, como é tema dessa nossa mensagem, ela é sempre seguida por uma revolução. Revelação de Deus, verdadeiramente, normalmente conduz a uma revolução de vida. E revolução em todas as áreas da vida, não apenas em algumas áreas, porque algumas pessoas pensam que se tornar crente é apenas passar a ser um frequentador da igreja. E vir à igreja, marcar ponto, alguns vêm, sentem um soninho, né? Aquele soninho gostoso, dorme, dá uma cochilada, olha no celular um pouquinho para distrair. Não, não é nada disso. Se Jesus entra na vida de uma pessoa, Ele vai produzir uma revolução sistêmica, que vai alcançar todas as áreas da vida dessa pessoa. E Paulo foi capacitado pelo Espírito Santo de Deus a fazer uma pergunta que é crucial para todo crente nascido de novo, todo aquele que tem um encontro com Jesus. Versículo 10. Assim, eu perguntei, diz Paulo, que devo fazer, Senhor? Vamos dizer juntos? Que devo fazer, Senhor? É uma pergunta crucial. Essa pergunta aponta para a submissão, para uma predisposição à submissão. Eu estava lendo um tempo atrás, Søren Kierkegaard, a obra que ele escreveu, intitulada Temor e Tremor. E ele disse com muita honestidade, algo que se aplica a isso que nós estamos meditando nessa noite. Ele disse, é difícil crer, porque é difícil obedecer. As pessoas têm dificuldade para crer em Jesus, para andar em Jesus, porque têm dificuldade de obedecer aquilo que Deus requer de nós e requer do seu povo. Esse é o pano de fundo da incredulidade, é a indisposição para a obediência. Nós entendemos, irmãos, que a verdadeira fé, a fé salvadora, ela vem sempre seguida pelo fazer, pela obediência. Nós não temos como pagar o que Deus fez por nós em Cristo. E o que Ele fez por nós é gracioso. Nós não vamos fazer coisas para pagar a nossa salvação. Mas uma vez salvos pela graça e pela fé, nós nos submeteremos alegremente àquilo que Deus quer de nós. E ao que Ele requer das nossas vidas também. Nós precisamos entender, e eu creio que eu não sou a única pessoa que tem dito isso no nosso país e talvez no mundo, que o povo de Deus nunca foi predestinado por Deus para ser um povo de arquibancada. Não, nada disso. Nós somos um povo de ação. Um povo que age. E nós agimos dando testemunho do Senhor Jesus Cristo, pregando o Evangelho e dando testemunho nas nossas atividades de trabalho, na nossa vida profissional. Esse é o nosso chamado, foi para isso que Deus nos chamou. E também para fazer aquilo que nós fizemos ontem no trabalho social. Nós somos chamados para praticar boas obras. É impossível que alguém que depositou sua confiança em Jesus e que o consagrou pela graça de Deus, consagrou Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, não pratique boas obras. Isso é impossível. Quando ele perguntou o que ele devia fazer, a resposta veio. Olhe aí na sua Bíblia. Levante-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Vai ser dito o que você deve fazer. Quando nós inquirimos a Deus acerca do propósito que Ele tem com as nossas vidas, e eu espero que todos vocês estejam fazendo isso todos os dias de suas vidas, nós nunca ficamos sem resposta. Às vezes pode ser um processo longo, enquanto você ora, enquanto você pergunta a Deus, e a resposta vem. Mas a resposta virá.
Deus vai te dirigir, Ele vai dar uma resposta muito clara a você, assim como Ele deu a resposta a Paulo, e assim como Ele de fato o guiou até Damasco. Você vê que Paulo ia para Damasco para prender o povo que tinha uma fé viva num Deus vivo. Mas o que aconteceu com ele foi que ele, ao chegar em Damasco, no caminho, a começar do caminho, ele iria abraçar esta mesma fé. Eu gostaria de repetir aqui, certamente que há muitas pessoas que se opõem ao Evangelho hoje, mas nós sabemos que eles ainda vão se voltar para Jesus. Eles ainda serão alcançados. Nós não podemos prever quem serão essas pessoas, mas nós sabemos que muitos deles vão ser alcançados, assim como aconteceu com o apóstolo Paulo. Quando a gente estuda a história do Saulo, do ponto de vista da comunidade judaica, ele era um jovem muito promissor. Provavelmente Gamaliel e muitos que o acompanhavam viam nele um futuro muito promissor. Mas a verdade é que ele estava cego. A verdade é que ele vivia em trevas, é que ele estava em cegueira, e por isso o Senhor o esclareceu. Muitas vezes Deus precisa fazer a mesmíssima coisa conosco. Ele precisa lançar a sua luz, para que toda a nossa ignorância seja de alguma forma dissipada, e nós tenhamos condições de enxergar. Não foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo? Diz o texto, que ele foi guiado pela mão até chegar na cidade de Damasco. E aqui uma lição muito importante, porque nos seus primeiros passos da vida cristã, ele precisou aprender a lição da dependência. E eu penso que ele era um sujeito muito autônomo, muito independente, muito cheio de si mesmo. Mas naquele momento de fragilidade, de cegueira, Deus o ensinou, como uma das primeiras lições, que ele precisava aprender a depender. Veja o versículo 11. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Então, irmãos, nós temos um último ponto aqui, para a gente poder refletir e encerrar a nossa meditação nesse texto. Quando Deus opera uma revolução na vida de uma pessoa, alcançando-a, esta pessoa é integrada naturalmente ao corpo de Cristo. Você vê que Deus, na sua misericórdia, Ele usou o piedoso Ananias para dar as primeiras orientações a Paulo. Dirigido pelo Espírito Santo, quando ele teve encontro com Paulo, Deus o usou da seguinte forma. Veja aí o texto bíblico. Irmão Saulo, recupere a visão. Você vê que Paulo nunca havia visto Ananias, nem Ananias nunca havia visto a Paulo. Mas ele foi apresentado ali, os dois foram apresentados como sendo irmãos. Isso é muito especial para nós. Numa época em que tantas pessoas vivem liberalmente e até alegremente como desigrejados. Quem experimentou uma revolução de Deus em Cristo na sua vida, não viverá apartado da comunhão do povo de Deus. Pelo contrário, estará integrado e enraizado na igreja, no corpo de Cristo. Foi isso que aconteceu com o Paulo, naquele contato com o Ananias, e foi através dele, representando aqui todo o corpo de Cristo, que ele recebeu as primeiras instruções do Evangelho. Eu destaco 2 pontos importantes na instrução que Ananias, cheio do Espírito Santo, deu ao apóstolo Paulo. Em primeiro lugar, sobre a eleição. Veja aí o que Deus disse através de Ananias. O Deus dos nossos antepassados o escolheu. Então, a reviravolta na vida de Paulo, outrora chamado Saulo,
Ela tinha uma origem no próprio Senhor. Não foi ele que revolucionou a sua própria vida de forma nenhuma. Porque se dependesse de Paulo, ele continuaria perseguindo a igreja. Mas Deus o escolheu na eternidade passada para que ele cumprisse o seu desígnio. Irmãos, nós estamos na mesma condição que Paulo. Nós só chegamos até essa igreja hoje à noite porque o Senhor o permitiu, porque Ele nos trouxe até aqui. E nós só vamos chegar ao nosso lugar de descanso se o Senhor nos der a graça para chegarmos lá. E para que Deus havia escolhido o apóstolo Paulo? Veja o que ele diz. Ele o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo, que é Jesus, como ele viu no caminho, e ouvir as palavras da sua boca. Então, primeiro ele aprendeu sobre eleição, e segundo ele aprendeu sobre a sua vocação. Você, olhe aí na Escritura, será testemunha dele, de Jesus, a todos os homens, daquilo que viu e ouviu. Paulo deveria viver como uma testemunha do Senhor para sempre, até o momento da sua morte. A todas as pessoas ele deveria compartilhar daquilo que ele viu e também daquilo que ele ouviu. Ou seja, ele deveria compartilhar do conhecimento, da vontade de Deus, da visão gloriosa de Jesus e também das suas palavras. Amém, irmãos? Então eu queria concluir essa mensagem aplicando ela a nós. Em primeiro lugar, hoje Deus está nos trazendo a revelação da sua palavra. Deus está nos trazendo esclarecimento. Um esclarecimento que talvez de outra forma nós jamais teríamos. Mas Ele também deseja processar na sua vida uma revolução. E cada um de nós precisa ter clareza disso. E a revolução é sempre marcada pela obediência a Deus, a sua palavra. Você estaria aberto a obedecer a Deus, a submeter todas as áreas da sua vida a Deus? Esse é um apelo que eu creio que o Senhor Deus está fazendo a todos nós nessa noite. Se queremos viver como vidas revolucionadas, nós precisamos nos submeter à vontade dEle. Em segundo lugar, tem alguma coisa na sua vida, ou na vida de alguém que você ama, que você reconhece que precisa de mudança, que precisa de transformação? Eu gostaria de dizer aqui, baseado nas Escrituras, que Deus tem todo o poder para processar essa mudança na sua vida ou na vida daquela pessoa que está longe de Deus. Deus tem todo o poder para fazer isso. O Deus que revolucionou a vida de Paulo pode e quer revolucionar a nossa vida também. Amém? Em terceiro lugar, irmãos, a terceira aplicação é um questionamento que nós devemos nos fazer diante do nosso Deus. Será que nós conhecemos a Deus realmente? E eu quero apelar a todos vocês para que examinem o seu próprio coração, examinem as suas próprias almas à luz da palavra de Deus e vejam se vocês não estão vivendo religiosamente. Os religiosos não estão só na Igreja Católica. Os religiosos não estão só no Espiritismo, não estão só no Budismo, no Hinduísmo. Há religiosos dentro da Igreja Evangélica. Faça um autoexame honesto e sincero diante de Deus. Não seja como aqueles companheiros de viagem de Paulo, que apenas viram um pouco daquela luz, mas não prestaram atenção, não conseguiram ouvir a palavra de Deus. Hoje eu penso, eu creio, é dia de nós vermos a luz do Senhor, amém? Mas é dia também de prestarmos atenção no que Deus está falando conosco. E usarmos essa palavra para vivermos baseados nela. Hoje é dia
de nós perguntarmos para Jesus assim: Senhor, que devo fazer? O que o Senhor quer que eu faça realmente, nesta e naquela área da minha vida? E por último, irmãos, a caminhada com Cristo, ela é, em muitos aspectos, contracultural. Quando Jesus entra em nossas vidas, nós vamos viver, muitas vezes, contra a cultura dominante do nosso tempo. Portanto, não queiram se acomodar à cultura vigente do nosso tempo, porque o Evangelho pode requerer de você uma ruptura com tudo isso que está sendo ensinado aí fora. Quando Cristo Jesus entra em nossas vidas, nós podemos ser levados a caminhos que nós jamais imaginamos que Deus iria nos levar. Nós fizemos um plano, mas Deus nos levou por outro caminho. Vamos nos colocar em pé nesse momento. Curve a sua cabeça e feche os seus olhos. Nesse momento, a palavra de Deus vem a nós como uma graciosa revelação de Deus, como uma graciosa revelação de nós mesmos, como uma graciosa revelação do que está acontecendo no mundo. Mas é da vontade de Deus que vivamos como vidas transformadas, como vidas que experimentaram um dia a revolução que o Evangelho de Jesus Cristo produz naqueles que um dia contemplam a sua face, ouvem a sua doce palavra, e passam a partir dali, exclusivamente pela graça de Deus, a trilhar um caminho santo. Fale com Deus nesse momento. Quem sabe dizendo: Senhor, há algumas áreas da minha vida que precisam de mudança, que precisam de transformação. Ah, Senhor Deus, eu quero te conhecer mais. Eu quero te conhecer intimamente. Eu quero viver em comunhão íntima contigo, todos os dias. Senhor Deus, louvado seja o teu nome. Obrigado por tua palavra dada a nós nessa noite. E nós que a ouvimos, Senhor querido, que o Senhor possa redimir as nossas almas, que o Senhor possa salvar vidas que aqui estão, vidas que, por Tua graça, se identificaram com Saulo, que eram muito zelosas na fé, mas de fato estavam longe de Ti. Que essas vidas sejam alcançadas hoje à noite, e que por Tua graça possam, a partir de hoje, iniciar uma nova jornada, uma nova caminhada, integrados ao corpo de Cristo, enraizados na comunhão dos santos, crescendo a cada dia, vivendo a revolução que Jesus oferece aos seus amados e compartilhando destas vivências com todos quantos forem possíveis. Que o Senhor nos conceda esta graça nesta noite. Em nome de Jesus, e ao teu povo santo, renova a fé, renova o compromisso contigo, através do autoexame, da contrição, do quebrantamento na tua presença. É a nossa súplica, em nome de Jesus. Irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de